Então, eu tinha uma síndrome do pânico e todo dia quando começava a anoitecer, o medo batia, aí o coração acelerava, aí eu passava mal, né? Aí eu tinha que correr para o hospital todos os dias. E era aquela sensação de morte, né? Eu ficava gelada, assim, aquele sufocamento, aquela coisa horrível. Então, o que acontece? Eu ia nas igrejas, eu fazia campanhas e campanhas, passava pelo corredor do sal, o descarrego e nada acontecia na minha vida, né? Aí todo dia, Osmar, nossa, mas não é possível isso, né? Todos os dias a gente tem que ir para o hospital e você não é liberta. Eu falei, mas não sei o que está acontecendo comigo, né? Era uma coisa assim inexplicável, era só anoitecer, pronto, aquele medo vinha na minha alma, no meu coração, era uma coisa assim, só quem passa por isso que sabe, porque é uma sensação de morte, e aí aquela coisa que vem sufocando, você começa a perder o ar, né? É um desespero total. Aí eu continuava naquelas campanhas todas 7 sexta-feiras, né, as campanhas de libertação e nada. Falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Aí um dia, eu já estava tão cansada disso, né? Aí eu ia nas irmãs de revelação, as missionárias, 3 ou 4 a gente procurava. E a minha irmã Marli, que está ali, a Marli um dia falou assim, gente, eu conheci um pastor que é uma bênção. Eu falei, ai Marli, pelo amor de Deus, não vem me dizer que não é aqueles que batem as canelinhas, né? Eu falei, será que é mais uma canelinha de fogo? Aí a Marli falou, não, eu tenho certeza que vai ser bênção na nossa vida. Aí eu falei, meu Deus, vamos lá, né, Osmar? Aí fomos. Aí o pastor dava estudo bíblico nas casas, não tinha nem abrido a igreja ainda. Aí fomos. Aí no mesmo dia foi o Espírito Santo de Deus, né? O pastor abriu a palavra e leu Colossenses 1,13, né? Falava assim, Jesus nos libertou do império das trevas. Aquilo foi uma palavra de refrigério na minha alma. Entrou no meu coração. E aí, naquele momento, no meu espírito, eu fui liberta, gente. Foi uma libertação, assim, instantaneamente, sabe? Porque eu ouvi a palavra, e a palavra veio no meu espírito, aí eu senti que eu fui liberta. Eu falei, meu Deus, quantos anos sofrendo, né? Correndo atrás de médico, fazendo exame, não era nada. E a palavra de Deus me libertou. Então eu entendi que não precisava correr atrás de ninguém para orar, missionários, né? Aquelas irmãs de revelação. Eu falei, nossa, como é maravilhoso. Um dia eu ouvi a palavra e eu entendi que eu fui liberta, né, do império das trevas. E aí nunca mais eu passei por isso. Foi uma coisa maravilhosa, né? Fiquei tão feliz. Aí continuou, o pastor dando estudo, falei, nossa, nós não perdíamos um estudo bíblico, né? Continuou. Aí chegou um dia, o pastor, eu tenho uma surpresa para todos vocês. A chave da igreja, alugamos a igreja. Falei, ai, glória a Deus, né? Aí ele abriu a igreja dia 9 de junho de 2002. E aí estamos com ele até hoje, né? São 15 anos, já se passou. E nós estamos juntos na caminhada. E feliz, né? Porque o Senhor Jesus revelou a palavra para a gente. Nós fomos libertos, né? De toda essa coisa na mente que fica. O inimigo fica trabalhando na nossa mente. E é maravilhoso você ser livre, sabe? Não ter condenação, peso sobre a sua vida. Então eu estou emocionada, sabe? E estou muito feliz e agradeço a Deus pela vida do pastor Valdir, pela sua família, né? Que Deus continue revelando a cada dia mais a sua palavra, e também para todos que têm o coração aberto, que têm sede da palavra. Vale a pena, gente, aprender a palavra do estudo da Bíblia, que todos esses anos que a gente permaneceu, não faltava, não perdia, e valeu a pena, sabe? Tudo isso eu agradeço a Deus e a vida do pastor, da família dele. Amém! Glória a Deus. Estamos juntos, né? 15 anos já, glória a Deus, né? Grande amiga, grande irmã, isso é uma alegria muito grande nós temos, amém? Um minuto. A paz do Senhor para todos. Amém, ele já falou tudo, né? Deu testemunho e eu creio que eu tenho um testemunho também, né? Não vou me alongar,
Mas eu conheci a igreja através da rádio, é muito importante, né, a rádio. E pegou poucos dias na minha casa, onde eu morava. E eu vim aqui também, não pegou mais, né? Mas, graças a Deus, conheci aqui a igreja Cressomente, o pastor Valdir, a sua família, a Eliane. Eu tinha, assim, muito pesadelo, vivia nessas igrejas, né, que pregam a lei e colocava a mão na cabeça da gente, expulsava demônio, o demônio nunca saía e aqueles pesadelos não caíam. Eu era até meio depressiva também, mas eu falava com Deus, né? Aquela palavra que diz: conhecereis a verdade vos libertará. E quando eu comecei a entender, a ouvir as pregações, né, vim no estudo, essa palavra se tornou viva no meu coração. E eu conheci a verdade, né, da palavra de Deus. E realmente eu fui liberta, né? Através das pregações do pastor Valdir, né? Da revelação do Espírito Santo. Por isso eu agradeço muito, muito a vida do pastor Valdir, da sua família, né? E ter conhecido esse ministério que abençoou muito a minha vida. E eu fui liberta, realmente. É porque às vezes a gente está na igreja do lado dos irmãos e não conhece de onde cada um veio, né? Então eu lembro da Meire, lembro da Ivone. A Ivone me ligou. Uma das primeiras pessoas que nós abrimos uma rádio que me ligou foi a Ivone e o José. O José que não está aqui, mas ele vem. E vieram para a igreja. Depois veio o Hamilton e a Eliana, a esposa deles, né? E aquela rádiozinha, ela, olha, trouxe bastante gente. Alguns estão aqui até hoje. E esse é o trabalho, queridos. Falar só sobre Jesus e nada mais, é a sua palavra da graça, né? E é penoso. Minha esposa citou, sabe o que é? Minha esposa, meu sogro, Congregação Cristã do Brasil. Minha sogra, Deus é amor. Não passa nem gilete na canela. Então ela veio desse meio, imagine a cabeça dela, né? Aí nós nos casamos e tal. E para se libertar de tudo isso, aí começou a igreja, comecei a pregar a graça de Deus. Imagina o que eu vivi dentro de casa. Era guerra, só guerra, porque ela não entendia a graça, né? Mas passou, entendeu. E eu... Tudo isso é brincadeira, queridos, tá bom? Deus abençoe. Vamos à palavra então de hoje, queridos. Hoje temos que correr um pouquinho. Então, como hoje é o culto de ceia, eu sempre trago uma palavra ligada à ceia, né? Então abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Vamos ler uma coisa muito importante. Esse capítulo 4 de Romanos fala sobre a justificação pela fé. Ele vai explicar que Abraão foi justificado pela fé independente das obras. Depois ele vai dissertando aqui, explicando isso. Mas vamos ler desde o versículo 1 até o 8. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar. Porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Agora presta atenção nisso. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Olha o versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Vamos orar. Deus querido, nós te adoramos. Estamos diante de uma grande verdade, Senhor. Assim abra o nosso entendimento, Senhor. O que é abrir o entendimento que eu peço tanto? É quando o teu Espírito trabalha dentro de nós e nos faz compreender a palavra, que é Espírito, que é vida.
e aquilo é revelado, a gente passa a ter vida dentro de nós, naquilo que está escrito, na verdade que está na sua palavra. Assim, abra o nosso entendimento, pela fé oramos em nome de Jesus. Então, o que é a ceia do Senhor, né? Eu tenho que sempre repetir isso. Nós encontramos vários convites de muitas igrejas para participar da ceia. Então elas falam assim: você que quer prosperar, vem aqui, que nós vamos fazer a ceia da prosperidade, dando a entender o quê? Que a pessoa vai na igreja e ela vai participar daquela ceia, aquilo é a ceia da prosperidade, ela vai ganhar dinheiro. Se ela participar daquela ceia, ela vai ganhar dinheiro. Vai dar uma sorte Deus para ela, aquela ceia, e ela vai ganhar dinheiro. Então, o que isso tem a ver com a ceia realmente? Nós encontramos, olha, vai a ceia da virada, da volta por cima. Então o indivíduo vai lá, se ele participar daquela ceia, ele vai dar a volta por cima, a vida dele vai virar. Ou seja, ele está mal, né? Está sem dinheiro, está desempregado, ele está com alguma aflição, e se ele for naquela ceia, a vida dele, ele levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Então a pessoa vai na igreja com essa mentalidade de ceia, eu vou lá para participar disso, né? E a ceia da vitória, a ceia da reconciliação. Vem participar da ceia, nós vamos distribuir uma aliancinha orada, é a ceia da reconciliação. Então você vai tomar a ceia, vai sair com a aliancinha com Jesus. Mas nós já fomos reconciliados com Deus através de Cristo na cruz. Então não tem nada a ver esse tipo de ceia. Então Paulo diz aqui, onde nós lemos sempre, primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, ele fala assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, quando a gente participa da ceia, o que está acontecendo? Aí ele diz: anunciais a morte do Senhor. Até quando tem que se fazer isso? Até que ele venha. Então, o que era a ceia? Isso que nós vamos participar, anunciar a morte do Senhor, dizer tudo aquilo que aconteceu na cruz através da morte dele. Então a ceia nada mais é do que se expressa através dela todo o evangelho, porque tudo vem da cruz. Então é anunciar que na cruz nós somos justificados. Eu estou tomando a ceia, anunciando a morte do Senhor. Então estou dizendo, eu fui justificado pelo sangue da cruz. Estou participando disso com entendimento, né? Através da morte de Cristo na cruz, nós fomos selados com o Espírito Santo. Então eu estou participando da ceia e dizendo, sou selado com o Espírito Santo da promessa. Isso vem da cruz, não vem de nenhuma obra minha. E aí vem a redenção, a reconciliação, todas essas coisas que fazem parte desse evangelho da graça de Deus. Então, quando eu participo da ceia, eu estou anunciando o evangelho. A morte de Cristo na cruz é extraordinário. O sacrifício de Cristo na cruz é perfeito, perfeitíssimo, inalterável, indestrutível. E tudo que o homem precisa para ser liberto, ser salvo, abençoado, liberto do poder das trevas, tudo vem do que Cristo fez na cruz. E quando ali na cruz ele derrama o sangue, ele nos compra com seu próprio sangue. Nós somos dele para sempre, comprados com o sangue dele. Acredita nisso? Então, nesse ato da ceia, essa expansão de coisas é que nós estamos trazendo à memória. Por que trazer à memória? Porque Deus quer que nós não percamos o ponto, estejamos sempre lembrando da cruz, olhando para a cruz, lembrando da cruz, lembrando do sacrifício, não se envolver com essas doutrinas à parte que esconde a cruz de Cristo, esconde Jesus e começa só a pregar a igreja, milagre da igreja, apóstolo, profeta, e esconde a palavra da cruz. O que Paulo disse sobre a palavra da cruz? A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. Então a palavra da cruz para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você quer encontrar o poder de Deus? Entenda o que aconteceu na cruz. Então hoje nós vamos falar disso aqui que Davi falou, que Paulo fala através de Davi. Deixa eu voltar lá em Romanos 4. Versículo 7, bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e os pecados são cobertos.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor, presta atenção nisso, jamais. Então é um homem bem-aventurado, feliz, que o Senhor jamais imputará pecado. Como pode ser isso? Como pode ter alguém que o Senhor jamais imputará o pecado? Quero ler aquele Colossenses para você, para trabalhar um pouquinho sobre isso. Colossenses, capítulo de número 2, né? O de sempre. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então isso que eu quero que você entenda, tudo aquilo que nós devíamos, que a lei mostrava, nos acusava e nos condenava. Esse escrito da dívida é a lei que mostrava, apontava e condenava e matava. Toda e qualquer acusação que pesava sobre nós, o nosso passado pecador, o nosso presente pecador, tudo que nós devíamos, você já cansou de me ouvir falar isso? Você tem que entender que quando Cristo foi para a cruz, Cristo foi feito pecado ali na cruz. Ele tomou sobre si o pecado de toda a humanidade, ele tomou sobre si o pecado de todo o mundo. Desde o primeiro pecado de Adão, isso que você tem que entender. Até o último pecado praticado nesse planeta Terra, Cristo na cruz, ele tomou sobre ele o pecado de toda a existência humana, de toda a existência humana. Ele é o Cordeiro de Deus, João Batista disse em João 1,29, que tira o pecado do mundo. Então ali na cruz, toda a dívida, todo o pecado, toda a culpa, toda a maldição, toda a condenação, tudo que pesava sobre nós, o escrito de dívida que era contra nós, era prejudicial, ele cravou inteiramente aonde? Na cruz. Ele cravou inteiramente na cruz. Então como pode um homem, deixa eu voltar lá em Romanos de novo, né? Que Davi fala e que o próprio Paulo cita. No capítulo 4, onde ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado, alguém que está inculpável diante de Deus. Eu quero falar um pouquinho só sobre o perdão. Então, quando eu olho para Jesus, eu creio nele de todo o coração. Arrependo-me dos meus pecados, confesso os meus pecados para ele. Recebo Jesus como único e suficiente Salvador. O que vai acontecer comigo? O perdão de Deus, eu passo a ser uma pessoa perdoada, inocentada pelo sangue da cruz. Se cumpre na minha vida tudo aquilo que Jesus levou na cruz, todo o meu pecado foi cravado lá. Jesus me justifica de toda a culpa, eu passo a ser uma pessoa aceita por Deus, sem condenação, justificada. Deus olha para mim e diz: ali está uma pessoa sem culpa, justificada aos meus próprios olhos, inocente aos meus próprios olhos, não porque ele fez alguma coisa por merecer, mas porque ele acreditou naquilo que foi feito na cruz. Então dali é que vem o perdão de Deus sobre a minha vida. Você entende isso? Você entende que você é uma pessoa perdoada? Geralmente a gente tem o seguinte pensamento assim, ó: Deus perdoa nos pecados passados, os pecados presentes, mas não, o futuro é uma coisa que parece que depende muito de mim, né? Nenhum de nós que somos nascidos de novo gostamos de pecar. Gostamos de pecar? Não. A gente não gosta da mentira, de explorar ninguém, de enganar as pessoas, de roubar as pessoas. A gente não gosta da segunda intenção no coração. Mas nós estamos presos a uma natureza que vira e mexe, a gente falha. E a gente erra. E a gente quer ser paciente e não é. Não quer se irritar, se irrita. Não quer julgar e julga, não quer condenar e acaba condenando, e às vezes se intromete na vida dos outros. Nós não queremos ser assim. Mas estamos presos a uma natureza que Paulo chama a natureza
da morte, o corpo da morte, o corpo do pecado, que nos leva a ser falhos todos os dias, a errarmos todos os dias, a ter pensamentos errados todos os dias. O amor que nós tínhamos que amar as pessoas de verdade, nós não conseguimos amar, né? Aquilo que tínhamos que fazer para Deus, falhamos e não conseguimos fazer para Deus. Nós falhamos todo dia. Quem não entendeu isso ainda se acha alguma coisa, é porque não entendeu a queda do homem, nem o pecado que entrou no mundo através de Adão. E Deus sabe que no futuro eu vou continuar assim. Eu faço uma provisão, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu vou me separar, eu vou me santificar. Mas nas primeiras horas do dia, a minha mente já me trai. Nas primeiras horas do dia, o meu corpo falha. E nas primeiras horas do dia, eu já julgo alguém. Eu não consigo ser aquilo que a Bíblia me pede para ser. Você já descobriu isso? Eu não consigo ser o crente verdadeiro, perfeito. Eu não consigo ser. E no futuro ainda eu vou pecar. Amanhã eu vou me irritar, eu não consigo não me irritar. Você consegue? Venceu, graças a Deus. E eu vou julgar alguém e a tentação vai vir. E o bem que eu queria fazer eu não vou conseguir, mas o mal que eu não queria eu vou fazer. Está lá em Romanos 7. Então o que é ser perdoado diante de Deus? Deus me conhece, Deus sabe que eu sou assim. Deus sabe que eu sou defeituoso. Deus sabe que eu sou assim. E Ele sabe que eu não vou conseguir ser perfeito amanhã. Então ali na cruz do Calvário, presta atenção. Ele trouxe o perdão para nós por toda a nossa existência aqui nesta terra. Mesmo eu não querendo fazer nada de coisa errada, ainda eu vou errar. Jesus já cuidou do perdão para mim no meu passado, no meu presente e no meu futuro. Você acredita nisso? Já está pago. Ele já pagou até pelo futuro, pelo erro que eu vou ter no futuro. A morte dele na cruz, o sacrifício é uma coisa extraordinária, perfeita, que engloba toda a minha existência humana aqui na terra, até o último suspiro. Ninguém quer pecar, mas peca. E Deus sabe que nós somos assim. Por isso que João disse, se você pecar, confesse o seu pecado, abre o coração, fale com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, o que vai acontecer? Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. E o sangue do Senhor Jesus faz o quê? Nos purifica de toda injustiça. Então Ele já proveu o perdão para a nossa vida. Então é difícil entender um homem a quem Deus jamais vai imputar pecado. Por que Ele jamais vai imputar pecado? Hoje eu entendo isso. Porque tudo que Deus podia imputar sobre as nossas vidas já caiu sobre o Senhor Jesus. E nós somos pessoas perdoadas, temos o perdão de Deus. De vez em quando eu erro, eu falo, mas meu Deus, o Senhor está com a razão, a tua palavra está com a razão. Olha, eu fiz tudo para não errar. E errei. Não é? De vez em quando eu falho alguma coisa, pastor, o senhor fala, eu falho muito. Mais que você. Hã? Mais que você? Às vezes sim. Mas Deus não queria, mas fiz. Você entende isso? Mas Deus já proveu o perdão. Nós somos uma pessoa perdoada. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Acredita nisso? Alguém diria assim, não, então é muito fácil, eu vou cometer um montão de pecado. Não é nada disso. O cristão verdadeiro não tem vontade de cometer pecado. Você tem vontade de ser o maior mentiroso do mundo? De vez em quando dá vontade de enforcar alguém, mas você não faz isso, faz. Eu não faço, de vez em quando dá. Você não tem vontade, o problema é que nós estamos presos numa natureza que vai falhar, e o rumo dela é isso, não tem como não. Por isso que ali na cruz, quando Ele tomou o meu pecado, Ele não tomou só coisa do passado e do presente. Ele tomou o pecado por toda a minha existência. Isso não te dá liberdade de viver pecando, fazendo coisa errada, não é isso. Mas eu tenho que acreditar. Qual é o consolo quando eu falhei e confessei Deus? O consolo é que Ele
me perdoa até o fim da minha existência aqui na terra. Agora nós vamos tomar a ceia, é só isso que eu vou falar hoje. O que nós vamos trazer à memória? Nós já falamos muito sobre justificação, redenção, reconciliação, novo nascimento, né? Nós vamos trazer à memória o perdão de Deus. Olha como é grande o sacrifício na cruz. Porque nenhuma outra coisa, nenhuma outra religião poderia tirar o pecado como Cristo, que é o Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo. E se a Bíblia diz que ele tirou mesmo, mas isso é válido para quem? Só para aquela pessoa que crê nele, que o recebe como o único suficiente Salvador, que se converteu de verdade. Aí essas coisas são válidas. O pecado está lá no mundo. Mas para nós que fomos salvos, que nos arrependemos, que fomos reconciliados, justificados, selados, comprados com sangue, Ele já nos perdoou, nós somos pessoas perdoadas para sempre. Acredita nisso? Por isso que ele fala, feliz é o homem, né? A quem o Senhor jamais imputará pecado. Como é que ele poderia dizer, um homem a quem o Senhor jamais imputará pecado? Porque na cruz, o Cordeiro de Deus tirou o nosso pecado para sempre. Para sempre. Qual é a base da nossa fé? Não está em nada do que nós fazemos. Não está em nenhuma obra humana. Não está na religião, não está em coisas da igreja. Está somente naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Fala assim, amém.